Oi, bem-vinda pessoas lindas, eu sou Cris Loren e eu resolvi fazer uma série de vídeos para explicar um pouco mais sobre a questão dos traços de caráter. Só que antes de começar a aula de hoje eu quero deixar claro que essa menção caráter aqui ela não tem definição moral de índole ou de conduta, é um termo que eu me refiro aos traços de personalidade e eles são definidos pela presença ou pela ausência de algumas características, que são três: a emotividade, a atividade e a ressonância. Então, ao longo das aulas, eu vou falar mais de como que eu faço essa correlação, dessas três características com as ferramentas que eu estudo, que eu uso de estudo de personalidade, que normalmente é num primeiro encontro da nossa mentoria, quer dizer, é um segundo encontro. No primeiro a gente faz análise diagnóstica, o segundo eu uso a análise corporal, ou o mapa natal, ou o estudo de temperamentos. Então, a ferramenta ou as ferramentas que eu vou utilizar, ela é definida melhor nessa análise diagnóstica, porque através dela, que a gente conversa assim por mais ou menos uns 30 minutos, eu vou conseguir entender melhor qual é o seu momento e eu defino melhor qual é o melhor segmento que eu vou dar daí por diante com as ferramentas. Então, a análise diagnóstica, normalmente ela é cobrada, mas em alguns períodos eu libero algumas poucas vagas, principalmente para as pessoas que participam do meu grupo fechado no WhatsApp e que eu vejo que está realmente interessada na sua transformação. Então, se você se interessar, o link para entrar no grupo ele está na minha bio, tá? Eu estou muito animada hoje com essa aula porque eu acredito que a gente vai dar um passo importante nesse entendimento, porque eu quero te mostrar como é que se dá esse processo de reconhecimento de quem você é na sua essência. Muitas vezes a gente se culpa porque a gente não consegue manter a dieta, porque a gente acaba desistindo da academia, ou porque a gente está sempre se sentindo muito exausta, Mas sabe que a verdade é que você não tem um problema de força de vontade. Você apenas fica tentando funcionar com um manual de instrução que, na verdade, ele não é seu, ele é de outra pessoa. E hoje eu quero decodificar como é que é o seu manual. Então, nessa aula inicial de hoje, eu vou falar sobre esses três pilares da nossa natureza. Toda a nossa forma de ver e reagir ao mundo, ela é baseada nessas três letrinhas fundamentais e elas são a base do caráter, do nosso caráter. Então nós vamos falar da EAR. E, que é a emotividade, que é o seu nível de sensibilidade, a disposição que você tem para experimentar emoções intensas e frequentes. Como é que você sente as coisas? Ela é mais à flor da pele ou ela é mais blindada? Aqui, na emotividade, a gente gradua pela intensidade. Na letrinha A, que é a atividade, ela é como se fosse o seu motor de arranque. É a facilidade natural que você tem de transformar um pensamento em ação, Lógico que para quem tem mais essa característica. Algumas mulheres, elas pensam e já saem fazendo. Outras, elas precisam de mais tempo para processar antes de agir. Aqui, na atividade, ela também é graduada pela intensidade. A R, a última letrinha, a ressonância, ela é o tempo que as coisas duram dentro de você, das impressões que você colhe pelo mundo, e determina o caráter que é mais ou menos sistemático de como você age, E aqui na ressonância a gente divide entre duas partes: as pessoas primárias, que são aquelas que reagem na hora, estouram logo, a emoção passa mais rápido, mas elas estão mais conectadas no presente. E as pessoas secundárias, que elas guardam mais, refletem, elas tendem a remoer, a emoção ecoa normalmente por dias. São pessoas que normalmente estão mais conectadas com o passado. Agora, uma coisa que eu acho que é importante falar é que em todos esses três itens, emotividade, atividade e ressonância, todas elas têm qualidades ou dificuldades em se ter mais ou menos intensidade, no caso da emotividade e da atividade, assim como em ser primário ou ser secundário. Então, como exemplo, uma emotividade intensa, lembrando que tem graus, ela costuma demandar mais energia da pessoa, ela causa mais explosão, as reações são mais intensas, porém, são pessoas mais marcantes. Agora, as que sentem menos, elas têm menos emotividade, elas expressam até fisicamente menos e muitas vezes elas podem até passar desapercebidas aos olhos dos outros da necessidade que ela tem. As que são ativas, por exemplo, e aqui também é o grau de intensidade, elas podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas elas têm mais dificuldade de foco, elas podem se dispersar mais facilmente,
E as menos ativas, que muitas vezes são chamadas de procrastinadora ou preguiçosa, elas até podem fazer menos, mas elas podem ser mais eficientes no que elas fazem, porque normalmente elas fazem ou pela recompensa ou pelo mérito, né? Diferente do ativo, que faz pela própria natureza dele de fazer tudo o que precisa ser feito. Pessoas secundárias, porque elas estão vinculadas mais no passado, ou seja, as experiências e os aprendizados que elas viveram, elas guardam dentro de si uma prudência maior do que as pessoas primárias, que vivem mais aquele momento presente. Então elas podem repetir o mesmo erro diversas vezes, mas elas são pessoas mais leves, perdoam com mais facilidade, diferente das secundárias, né, que podem ser mais prudentes, mas ao mesmo tempo elas guardam mais mágoas pelas pessoas ou pelas experiências que elas viveram. Por isso eu quero te lembrar aqui novamente que não existe, né, uma qualificação de eu sou bom ou sou ruim em ser como eu sou, porque na verdade, quando a gente aprende sobre quem nós somos verdadeiramente, onde nós queremos estar ou chegar, a gente começa a se respeitar melhor e, consequentemente, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem, com o que a gente é, e todo o resultado acaba sendo positivo. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre esses 3 pilares e as correlações com as ferramentas iniciais que eu uso, que é o estudo do temperamento, o mapa natal e a análise corporal. Então, lembrando que esse estudo, normalmente, ele é feito após a análise diagnóstica, né? Ela já é um primeiro passo da mentoria, e na análise eu consigo definir melhor qual o caminho que a gente vai seguir para começar esse projeto de interação com você mesma e mudança de hábitos a partir de quem você é, tá bom? Então, até amanhã. Beijinho!